palavra de Deus, estando eu aqui vendo a palavra de Deus, em Gênesis 41, 16 adiante. Mas eu vou só 41, capítulo 41, verso de 18 ao 19. Deixa comigo, vou ficar só nas vacas, tá? Respondeu-lhe José: não está isso em mim, mas Deus dará a resposta favorável a Faraó. Perguntou se ele podia interpretar o sonho. E José disse que não ele, mas sim o Senhor. Gênesis 41, verso 16 adiante, mas eu estou em verso 17. Veja, às vezes você conta seu sonho para todo mundo. Aqui tem uma serraria, por isso que está essa zoada, viu? Às vezes você conta o seu sonho para todo mundo. Conta para A, para B, para a titia, para o primo, para a prima, para a vizinha, para a namorada da sua amiga. Você conta para todo mundo. Aí com o tempo o vento vai levando. Leva para um, leva para outro. Porque os sonhos de Deus são seus. E muitas vezes não o José ele não contou o sonho dele para ninguém. Primeiro ele contou o sonho dele para os irmãos, mas não foi para ninguém assim de fora. Mas tudo que ele fez ali foi através do Senhor, porque o Senhor sabia. Disse, vai acontecer alguma coisa, vai levar ele para lá. Mas os planos de Deus era assim. Ele sabia que ia passar fome, que ia passar necessidade, que ia ter fome naquele lugar, mas aí os planos deles não são os nossos. Os planos do Senhor é diferente dos nossos. O Senhor planejou dele pegar esse menino e sair para outro lugar. E lá conheceu o Faraó, onde ele foi preso. Onde ele foi preso por causa da mulher de Potifar, porque a mulher pegou aquele camarada, pegou a roupa dele, puxou a roupa dele, ficou a roupa dele na mão, né? Potifar só não matou ele porque Deus não permitiu, porque tudo está na permissão do Senhor. Se tudo que eu faço, meu irmão, é da permissão do Senhor. Olha, eu amo estar falando com vocês no YouTube. Por que, meu irmão, que eu gosto de falar com vocês no YouTube? Porque não tem outro lugar a não ser a rua. Quando eu não estou na rua, muita gente na rua pede oração. Irmã, ora por mim. Eu fico assim, oh meu Deus, vou orar, é meu dever. Eu acho que nem ninguém da minha igreja sabe, estão sabendo agora, porque estão vendo, né? Então, meus irmãos, algo que sonhar é muito bom, né? Às vezes você sonha uma coisa boa, você fica pra você. Olha, eu já sonhei tanta coisa, eu fiquei pra mim, não contei nem pro meu esposo, Roberto. Porque ele contou o sonho deles pros irmãos e os irmãos ficou com inveja. E sabendo que José era o amor do seu pai, né? Jacó amava muito José, né? Porque foi da sua velhice, ele e o Benjamim. E aí, voltando aqui para o sonho. E então, o faraó contou o sonho para José, que ele disse que estava de pé e subia dele 7 vacas gordas e formosas à vista e estava na cariçal, e após estava subindo através as fracas, e as fracas comiam as fortes, as bonitas, as fracas, à vista, e as magras comia, devorava as vacas gordas, entendeu? Primeiro 7 vacas gordas, depois 7 vacas magras, e aí elas comiam as gordas. Depois veio também as espigas, 7 espigas formosa, e as 7 espigas, velha, feia, toda caída, velha, e elas também comiam ali as formosas. Então, para determinar o sonho de José, ele fez tudo isso, além dele sonhar, ele ainda foi determinar os sonhos de um rei, de um faraó. E ele falou todos os sonhos ali, que ia acontecer isso, que ia faltar alimento, que ia passar muitos anos sem comida, sem isso, sem aquilo. Muitas das vezes a gente conta nossa revelação para alguém, as pessoas não acreditam, não dá trela, porque a gente são pequenininha, porque a gente somos feinha, porque a gente são pequenininha, mas o Senhor, ele dá ordem. Ele fala, vá lá, fala. Mas aqui José, ele interpretou o sonho para Faraó. E Faraó colocou ele como governador, colocou um anel, colocou roupa, colocou cavalo, deu tudo de bom porque ele seria o governador.
Faraó disse: você vai ser maior, só não vai ser maior do que eu diante de eu ser em cima do meu trono, eu no meu trono, mas você vai ser o maior por tudo que, porque ele seria o governador, né? Então, de tudo que ele passou, foi vendido pelos seus irmãos, foi vendido como escravo, foi preso, foi caluniado pela mulher de Potifar. Porque senão, se ele não fosse caluniado, se ele não fosse vendido, como ele ia ser governador? Tudo isso foi passado pela prova, pelos planos do Senhor Jesus. E depois voltou todos os seus irmãos, voltou o seu pai. E José ficou com aquele orgulho, como muita gente diz: não vou fazer nada por ela, não. Eu não gosto dela, não vou fazer nada por ela, não vou fazer nada por ele me humilhou, ele fez isso, ele fez. Muitas das vezes a gente tem que, aquele que nos humilhou, a gente tem que ajudar. A gente ri, a gente briga, a gente conversa, mas as pessoas não querem a amizade do crente. Tá entendendo? Não querem só mesmo maltratar. Às vezes você briga com a pessoa diz assim: não quero mais conversa com ela, eu não perdoo. Mas José tinha tudo para não perdoar os irmãos. Mas José perdoou. Porque José era um homem de Deus, um homem e uma mulher de Deus, perdoa. Se fez alguma coisa, se deu alguma uma discussão, alguma briga na sua família, a gente perdoa. Muitos não perdoam. Mas aquele que é fiel, ele perdoa. José perdoou seus irmãos. Ele poderia muito bem ter guardado no coração, não. Eles vieram, vou matar eles de fome por tudo que eles me fizeram. Eu apanhei, sofri muitos anos aqui, sofrendo. Fui preso, né? Mas ele não guardou a ira. Ele perdoou seus irmãos. E aí mandou tudo para a sua família, para seus irmãos, né? Deu as riquezas que eles não podiam ter, deu para seus irmãos. Mandou chamar seu pai. E a gente temos que ser assim, um servo de Deus, perdoar, como José. José sofreu, apanhado, como uma pessoa qualquer, como não era um filho de Jacó, como um escravo. Ninguém sabia que ele era um filho de um líder da liderança como Jacó. Mas aí ninguém acreditou nele. Muitas das vezes ninguém acredita em você, mas o Senhor acredita em você. O Senhor acredita em você. E o Senhor quer te dar. E o Senhor quer te ajudar, quer te abençoar. Amém? Então, vamos orar para aqueles que nos perseguem. E que Deus nos abençoe e nos dê força. Porque a luta é grande, a luta é muito grande. Muitas das vezes a gente quer ajudar, quer conversar com as adolescentes, quer conversar com as irmãs, com os irmãos, mas eles não querem por causa da intriga, da maldade do ser humano. Mas o Senhor fará porque eu creio que Jesus é fiel. Amém? Deus te abençoe.